O deputado Paulo Pimenta, Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero dar sequência, senhor presidente, nesta tribuna, a este importante debate que nós temos feito no país ao longo das últimas semanas e que envolve o cenário político da conjuntura nacional e, mais precisamente, o debate que temos realizado nesta casa sobre o PLN 36, que altera a meta do superávit primário para o orçamento deste ano. O que nós queremos, mais uma vez, senhor presidente, é demonstrar aquilo que nós temos chamado de uma amnésia seletiva, uma espécie de hipocrisia com que setores da oposição e muitas vezes setores da grande imprensa tratam esta matéria. Em primeiro lugar, senhor presidente, porque não se trata de uma medida inédita. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, apresentou a esta casa um projeto que reduzia o cálculo do superávit previsto na LDO. E em nenhum momento, senhor presidente, esse debate foi tratado como se nós estivéssemos no país quebrando compromissos ou desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal ou, senhor presidente, que estivéssemos cometendo algum crime, que é a maneira como muitas vezes parlamentares da oposição tratam a presidenta Dilma pelo fato de ter encaminhado este PLN a esta casa. Mais do que isso, senhor presidente, vejam os senhores e as senhoras a que ponto chega esta amnésia seletiva. Agora, aqui no estado de Goiás, governado pelo PSDB, o governador Marconi Perillo encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para mudar o superávit previsto na sua lei orçamentária estadual. E diga-se de passagem, senhor presidente, a meta de 440 milhões foi alterada para um déficit de 650 milhões no ano. Portanto, um ajuste na sua meta feita pelo governador do PSDB diante da conjuntura e da necessidade que a sua legislação orçamentária seja adequada. O governo de Minas Gerais, senhor presidente, governo do PSDB, governo que durante muito tempo teve o senador Aécio Neves à frente, está fechando este ciclo de 4 anos com um déficit de 1,7 bilhão. Portanto, senhor presidente, são tratamentos absolutamente distintos a situações semelhantes, típicas da administração pública, e que acabam ganhando uma conotação como se estivéssemos diante de uma atitude além dos limites da legislação, além dos limites da postura política coerente com o resultado das urnas, que é a postura da nossa presidenta Dilma. Diga-se de passagem, senhor presidente, que eu quero aqui destacar a mudança de postura, a diferença de atitude entre um vencedor de uma eleição e um perdedor. Na última quinta-feira, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve participando de uma solenidade no Palácio do Planalto, onde o governador reiterou em várias oportunidades a postura republicana da presidenta Dilma, onde o governador trouxe a sua equipe para reafirmar o compromisso de São Paulo com o governo federal, assinaram convênios importantes para investimentos que visam enfrentar a crise hídrica que vive hoje o estado de São Paulo. E a presidenta Dilma, da mesma maneira, fez referência à importância dessa relação federativa de respeito
entre a União e os Estados. E disse mais a presidenta, que muitas vezes, durante o período eleitoral, os ânimos se acirram, a temperatura aumenta, mas passada a eleição, as pessoas precisam descer dos palanques e governar, porque assim é a democracia. Agora você observa a conduta do candidato Aécio Neves, derrotado nas urnas. É uma conduta absolutamente distinta. Uma conduta que estimula na sociedade um discurso que busca deslegitimar a vitória eleitoral da nossa presidenta, que grava vídeos e nas suas manifestações públicas fala no impeachment, fala na organização criminosa, coloca em dúvida o resultado da eleição. Ora, senhor presidente, falar em impeachment de uma presidenta que sequer tomou posse ainda do segundo mandato é flertar com o golpe, senhor presidente. É estimular na sociedade um sentimento antidemocrático. É dialogar com os setores, senhor presidente, que ao longo da história do Brasil estiveram junto às visões mais autoritárias e conservadoras e que se aproveitam muitas vezes de uma situação como essa para tornarem públicos os seus desejos mais íntimos, como a volta de uma ditadura militar, de um regime de repressão ou coisa do gênero. A eleição, senhor presidente, delegou ao PSDB um papel importante, um papel institucional relevante, que é ser oposição, fiscalizar os atos do governo, denunciar eventualmente irregularidades que na sua leitura possam estar ocorrendo, apresentar as suas propostas, mas não, senhor presidente, não é papel da oposição inviabilizar o governo. Não é papel da oposição trabalhar no sentido de que o país mergulhe numa crise, seja ela institucional ou econômica, porque nós precisamos, senhor presidente, entender e respeitar que a eleição já acabou e que a eleição teve um resultado, e esse resultado foi a vitória da presidenta Dilma e do projeto que ela representa. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui, por um lado, saudar a atitude do governador Geraldo Alckmin, de outras lideranças do PSDB, de governadores do PSDB, que têm uma atitude republicana, que entendem os limites da democracia e os papéis institucionais delegados de maneira soberana pelo povo quando escolhe um candidato vencedor e determina aqueles que perderam a eleição o seu papel de oposição. Mas, ao mesmo tempo que eu saúdo aqui, eu faço registro, que para mim é lamentável que uma pessoa que teve mais de 50 milhões de votos, uma figura política importante do cenário nacional, hoje não consiga descer do palanque, continue falando e agindo como se estivesse em campanha eleitoral e muitas vezes estimulando condutas, posições que, do meu ponto de vista, enfraquecem a democracia e o Estado de Direito no nosso país. A hora, senhor presidente, é de nós definirmos com clareza os papéis e as responsabilidades de cada um. E nós estaremos aqui, bancada do Partido dos Trabalhadores, com os nossos aliados, no sentido de fazer valer o resultado da urna. E o resultado da urna foi não só a vitória da presidenta Dilma, mas a vitória do projeto que ela representa. E nós estamos aqui para colocar em prática este projeto, não permitir que o país retroceda e, mais do que isso, senhor presidente, tratar a luta política nos limites da coerência e, sinceramente, dos limites que a honestidade nos impõe. Você querer vender a opinião pública de que eventuais irregularidades que estejam ocorrendo na Petrobras, e lamentavelmente ocorrem e ocorreram, tenham começado a partir de 2003, é debochar da inteligência da imprensa, dos jornalistas e da população em geral.
Infelizmente, senhor presidente, o nosso país convive com práticas políticas ilícitas e, mais do que nunca, devemos saudar o trabalho realizado, que hoje faz com que grandes empresários, representantes de verdadeiros impérios, que ao longo de tantos anos agiram sob a certeza da impunidade, hoje estejam na cadeia. Vários deles serão denunciados numa demonstração inequívoca de um governo que não compactua com a impunidade. Essas investigações devem ser levadas às últimas consequências. E, eventualmente, seja afiliado no Partido dos Trabalhadores ou em qualquer partido, qualquer pessoa que tenha se utilizado do seu cargo ou função para, de maneira ilícita, obter vantagem nas relações de contrato que estabelece com o poder público, deve responder criminalmente por isso. E eu tenho certeza que este é o sentimento majoritário desta Casa, este é o sentimento majoritário do povo brasileiro, e é, sem dúvida alguma, o compromisso que nós temos na abordagem e acompanhamento de todas essas questões que hoje são manchetes e dizem respeito à vida política cotidiana do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.